Eu creio que não há ninguém nessa sala que não sabe o que é enxaqueca. Pior ainda, hein? A maioria sabe o que é ter. Ou não? Sim. Só, em vez de levantar, como o doutor Nathaniel, só levante a mão. Quem já teve uma dor de cabeça aqui? Só sobrou os dois da mesa porque eles estão ali ocupados com outra coisa. Queridos, ninguém gosta de dor de cabeça. E a enxaqueca é um conjunto de dores de cabeça, um conjunto perverso, com processos de náusea, vômito. E uma das coisas mais incríveis é que depois do vômito melhora. Foi aí que eu comecei a pesquisar. Nós temos algumas informações, que eu colhi duas aqui. A enxaqueca é uma doença bioquímica cerebral crônica transmitida geneticamente. Por favor, atenção a esse detalhe que está mencionado. Evidentemente, a gente vai discutir isso. E, portanto, não tem sua origem modificada pelo tratamento. Enxaqueca é uma doença crônica, assim como hipertensão, diabetes e outras, que devem ser tratadas durante toda a vida do paciente. Embora amplamente disseminados, esses conceitos devem e podem ser discutidos e revistos em benefício de milhões de pessoas que hoje sofrem deste mal. A enxaqueca mundialmente é considerada, é uma estimativa, 12% da população. Pessoalmente eu acredito que é o dobro disso. E tem um impacto significativo na economia, na produtividade, no bem-estar social. Os portadores de enxaqueca mostram, na maioria das vezes, uma comorbidade elevadíssima. Em nossa clínica, essa observação passa de 60%, a presença de comorbidades, da qual a maior é a obstipação crônica. Muita gente pensa que porque vai no banheiro todo dia não tem obstipação, ou prisão de ventre, ou que nome tenha. Na verdade, a lentificação do trato digestivo, ela não necessariamente se apresenta com muitos dias de abstinência. Isso é uma desgraça gigantesca. Mas os que estão, às vezes, indo, não sabem que, em lugar de estar eliminando algo de 2, 3 dias atrás, está fazendo de 2, 3 meses ou mais. Alguns autores apontam a etiologia da enxaqueca. Eu não vou me demorar nisso, porque há muita hipótese, como uma resposta do cérebro e de seus vasos sanguíneos a algum gatilho externo, sendo a ativação dos nociceptores meníngeos e vasculares associada à modificação na modulação central da dor, o fator provavelmente responsável pela cefaleia. Concordo com o gatilho externo. O cérebro não está doente quando você tem dor de cabeça. Não é o cérebro, a dor de cabeça é um aviso. Ninguém vai desligar aquela luz vermelha que acende no painel do carro quando está viajando, vai procurar o que é. Mas o ser humano corre para desligar, tomar um comprimido de forma que aquele aviso seja rapidamente esquecido. Depois o sofrimento virá a cavalo. Estudos têm demonstrado que alterações da função da serotonina, a serotonina é um hormônio maravilhoso, é uma das endorfinas, mas alterada pode ajudar no desencadeamento de crises. E, por falar em desencadeamento, gosto desse estudo de Fukui, em que ele coloca que os principais fatores, isso nos interessa, das crises de enxaqueca foram 75,5%, sono insuficiente. Os médicos aqui, não sei se tem enfermeiras, nutricionista que eu saiba, ou pelo menos dá menos plantões noturnos. O plantão
é um caso muito sério se a falta de sono a ausência de sono é o pai da enxaqueca, o plantão é o tio. O estresse, 65%, e fatores dietéticos, chegamos, 64%. Há outros estudos, e há muitos, mas esse aqui de Paim, Menezes Lima, Rasmussen, menciona, e a enxaqueca ela é predominantemente feminina, numa porção de 2 ou até 3:1, em relação ao sexo masculino, anticoncepcionais, menstruação, hormônios, estresse, e aí está consumo alimentar. Então vamos olhar um pouquinho a alimentação. Os fatores alimentares mais frequentes relacionados a uma crise de enxaqueca são jejum prolongado, e pode piorar, se ficar sem comer pode até morrer, desidratação, consumo de bebidas alcoólicas, o vinho tinto principalmente, chocolate. Uma questão que eu antes não falava, mas hoje eu estou colocando. Sabem quem é o grande vilão do chocolate? Não é o chocolate em si. Algumas pessoas têm uma reação à teobromina, verdadeiramente. Mas o maior vilão é o leite com açúcar. No chocolate é que complica. Então, se você tem uma vontade enorme de comer chocolate, procure algo meio amargo, orgânico, onde não haja leite, de preferência também açúcar, seja adoçado de outra forma, e você vai ter menos problemas. Queijos amarelos, frutas cítricas, linguiça, salsicha e conservas que têm nitritos e nitratos, vocês sabem bastante a respeito disso. Café, chá, refrigerante à base de cola, sorvete, fritura, alimento rico em gordura, aspartame, glutamato monossódico. Um capítulo à parte para os queijos e o chocolate, num estudo conduzido por Pitfield, já em 95, foi observado que em 577 pacientes atendidos em uma clínica especializada, 529 apresentavam enxaqueca, clínica de cefaleia. 577 pacientes, 529 era enxaqueca. E 26,5 relataram o consumo de queijo ou chocolate, aumentava a incidência de crise. O chocolate também foi citado como fator desencadeante por 20,5 dos pacientes estudados por Fukui. Isso aqui vocês sabem, já ouvi aqui em um dos nossos congressos da Abram, a tiramina é uma vilã importante e é encontrada em abacate, iogurte, queijo, nata, vinho, olha o vinho aí, nozes, chocolate, e a feniletilamina são possíveis desencadeadores da migrânia. O glutamato monossódico, vocês todos estão habituados aqui a nutricionistas e sabem perfeitamente que tem um uso extenso, mas ele é um vilão e tanto. O sono e o estresse também ocasionam problemas de enxaqueca, a falta de sono, e o que é pior, despertam o desejo de comer mais carboidratos, e em sendo refinados, mais obstipação, mais tensão e bloqueio nos órgãos digestivos e mais enxaqueca. A obesidade também é um fator importante no problema da enxaqueca. A estimativa é de que 80%, pelo menos nesse estudo que está na tela, dos obesos têm dor de cabeça. Então deveríamos nos preocupar com os extremos em relação ao peso.
A qualidade de vida está amplamente comprometida com o aparecimento da enxaqueca e dores de cabeça. Quando a alimentação ou a dieta não estão balanceadas, saudáveis, são incapazes de proporcionar uma boa qualidade de vida. Sobre terapêutica, eu gostaria de deixar bem claro, bem nítido, que a proposta desta apresentação é essencialmente colocar à disposição a experiência clínica em nutrologia como recurso para prevenir e curar a enxaqueca. Vitaminas. A única coisa que eu poderia destacar, e estou falando então de uma vitamina, não de uma droga, a riboflavina, ou vitamina B12, tem sido estudada com cuidado e com sucesso na debelação de crises nas pessoas portadoras de enxaqueca. Há um mecanismo na mitocôndria que se encontra diminuído nos migranosos. Dietoterapia. Aqui estamos. Há muito debate sobre se a alimentação influencia ou não na enxaqueca. Espero que esse debate esteja fora das clínicas de nutrologia, porque aqui não pode haver dúvida alguma sobre esse assunto. Alguns autores até acreditam que o arroz integral, os vegetais cozidos, as frutas cozidos in natura podem beneficiar. Beneficiam efetivamente, mais que isso, curam. E outros acham que a pessoa deveria identificar quais são os alimentos com os quais ela tem problema, os gatilhos, e então deixar deles. Eu digo que estas pessoas e estes terapeutas vão descobrir que vai aumentando o número de gatilhos à medida que a condição dos hábitos de vida da pessoa não muda. Não é simplesmente uma questão de evitar este ou aquele alimento, é uma questão de mudança de hábitos de vida. E uma palavra agora que eu espero que ninguém me pegue a saída. Tem segurança aqui, Paulo? O fracionamento alimentar pode ser um grande equívoco se os processos alimentares não respeitarem a fisiologia. Fisiologicamente sabemos que há uma média de 3 horas para uma digestão de alimentos sólidos, cozidos. Proteínas levam até 4, 5. Ora, se houver uma ingesta fracionada de 3 em 3 horas, quando é que o estômago vai repousar? Durante a noite? À noite, depois daquele jantar enorme que a pessoa locupleta o estômago e vai deitar, é muito conhecido que a refeição demora, a digestão, melhor, demora 3, 4, 5 ou mais vezes. Então o estômago vai entrar em exaustão e inflamação. E aí está a raiz das gastrites, úlceras e finalmente o câncer do estômago, se ainda contar com a ajuda daquele bichinho chamado H. pylori. Vamos ao final, descobrindo a causa. Ah, sim. Está ouvindo aí, juíza? Consuma alimentos que contenham selênio, como a castanha do Pará. Pesquise isso. Consuma magnésio presente nas folhas verdes escuras. Soja, leguminosas, castanhas, cereais, como aveia, arroz integral, pães integrais, peixes, salmão, ovos. Consuma alimentos que tenham vitamina B2. Já mencionei, carnes magras, iogurtes, leites, ovos, vegetais verdes, queijos frescos. Esse é um detalhe importante. Nesse quesito aí, o Brasil está melhor que a Suíça. E evite o consumo de álcool.
Queridos, depois de 20 anos trabalhando e tendo êxito com o sanar, com o acabar com os processos enxaquecosos nos que querem mudar de vida, porque é esse o problema. Eu não, longe de atacar a indústria farmacêutica, ao contrário, eu sou neurologista. Quando os pacientes chegam no hospital, no HGE, Hospital Geral do Estado da Bahia, eu não vou dar nenhuma maçã para eles, graças a Deus, pelos recursos que hoje temos na medicina. A ciência está desenvolvida, mas é uma emergência. Eu digo a vocês que a grande vilã por trás dessa monstruosa epidemia chamada enxaqueca é a alimentação moderna. De novo, obrigado, Nathaniel, pela sua exposição. A alimentação moderna está nesse tripé: massas refinadas, completamente isentas de fibras, é uma cola no trato digestivo, alto teor glúcido. 2, gorduras saturadas de origem animal, proporcionam o aumento das inflamações generalizadamente no corpo. E bebidas à base de álcool ou açúcar e gás. Essa alimentação produz bloqueios, não só no trânsito intestinal, mas em todo o trato, a rede linfática, que é o esgoto do corpo. Imagine uma cidade sem esgotamento, o que aconteceria? São Paulo aqui seria uma catástrofe. E este esgoto retido locupleta todo o organismo de toxinas e altera a sua bioquímica. Modestamente, depois de 20 anos, posso dizer a vocês que quando atacamos isso, a enxaqueca vai embora. E as comorbidades, faz-se necessário substituir essa disfunção alimentar por uma alimentação verdadeiramente saudável. Como seria? Privilegiar os alimentos crus. Agora eu estou falando, claro, da cura da enxaqueca, mas, queridos, que tal prevenir? Não é muito melhor do que curar? Então comece hoje e leve os seus pacientes a isso. Uma proporção de 2/3 de alimentos crus para 1/3 cozido. Isso parece uma barbaridade, mas as pessoas com o ganho se habituam e terminam gostando, porque o resultado